A Warner Bros. Está oficialmente à venda, meus amigos. Novamente a Warner está à venda. E como que isso impacta o nosso DCU, o nosso DC Studios, os planos de James Gunn? Muita gente está falando aí que James Gunn será demitido depois que a Warner Bros. For vendida novamente, dependendo de quem comprar. Isso realmente pode acontecer? Será que nós podemos ver o plano de James Gunn sendo cancelado novamente, assim como aconteceu com o Zack Snyder? E nós vemos essa tragédia, esse desastre que vem rolando com a DC nos últimos 15 anos continuar acontecendo? Ou será que o DCU está seguro? Vamos falar sobre isso, vamos entender tudo que está sendo dito aqui, o que pode acontecer. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, está acontecendo de novo. Você vê que a gente fica preso sempre no loop temporal. A Warner é vendida, ela é comprada, ela muda tudo, aí cria um novo plano, aí começa, só que aí antes desse plano ser concluído, ela é vendida de novo enfim, pode acabar tudo, né? Porque, pra quem não sabe, há mais ou menos 3 anos atrás, né? Quase 3 anos atrás completos, nós vimos que a Discovery comprou a Warner Bros. A Warner Bros. Já tinha se fundido com a HBO, né? Aí ela foi vendida para AT&T, que era uma empresa que é uma empresa, inclusive, lá nos Estados Unidos de telefonia, né? De cabos aí, de telefone e tal. E aí, só que a Warner estava dando muito prejuízo, não estava sendo bem gerida. Inclusive, quando a Discovery comprou a Warner, ela estava com prejuízo ali, com um déficit de 3 bilhões de dólares, né? As ações estavam muito baixas. E aí a Discovery comprou, colocou o David Zaslav, que vocês estão vendo aqui na tela, como CEO da Warner, né? E aí o Zaslav tomou uma série de iniciativas ali para cortar gastos da Warner e fazer ela voltar a dar lucro. Porque a Warner é uma empresa muito grande, que tem franquias ali muito grandes, entre elas a própria DC. E aí, dentre essas iniciativas, foi ali que eles decidiram vender o canal da CW, né? Que não é mais da Warner. Lembra das séries do Arrowverse? Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman, Superman e Lois, Legends of Tomorrow, todas essas séries eram da CW, só que aí a Warner vendeu a CW, essas séries foram canceladas, por isso que não tem mais, né? Porque a Warner não dava lucro, a CW tava com um déficit ali de 100 milhões de dólares, né? Só a CW. Aí eles deram a CW de graça, inclusive, pra Nexstar lá assumir as despesas, né? E aí a gente viu, bom, cancelaram o universo da DC, porque tava dando prejuízo também, né? Por causa da gestão ali caótica da DC Filmes, que desde o início gastava muito com os filmes, aí eles não chegavam nos bilhões que precisava, e aí eles culpavam o Zack Snyder, aí tiraram o Zack Snyder, enfim. Tava dando prejuízo, cancelaram também. Aí trouxeram o James Gunn para criar a DC Studios, né? Criar uma nova parada ali e tal. Tem agora a divisão da DC que começou com um plano, inclusive investindo menos dinheiro, com menos orçamento. Tá trazendo uma bilheteria ali consistente, né, com o Superman, apesar de não ser um grande sucesso. Se você for comparar ali com a régua de Hollywood como um todo, é uma bilheteria consistente, apesar de não chegar a $1 bilhão. E bom, deu resultado essas iniciativas do David Zaslav. A Warner parou de dar prejuízo, inclusive só nesse ano de 2025, a Warner foi o estúdio que mais ganhou dinheiro com bilheteria, juntando todos os filmes da Warner que estrearam, né? O Fórmula 1, o Superman e vários outros. A Warner conseguiu ali 4 bilhões de dólares em bilheteria, mais do que a Disney, algo que há muito tempo não acontecia. Nós vimos agora que a Warner também está investindo em franquias mais consistentes, né, mais consolidadas, que tem mais chance de trazer lucro, como o Harry Potter, que vai ganhar uma série agora. Eles, enfim, mudaram muitas coisas, né? O Zaslav veio com a política também ali de parar com o ativismo político dentro dos filmes das séries, porque viu que isso estava dando prejuízo também. E aí meio que arrumou a casa da Warner. E essa era a missão do Zaslav. Ele foi colocado como CEO lá para melhorar a lucratividade da Warner, né? Fazer ela parar de dar prejuízo e voltar a dar lucro, porque o plano dos caras da Discovery era vender. Entendeu? Eles compraram uma empresa na baixa, né, que tava ali com prejuízo, tava valendo pouco, tinham um plano pra arrumaram, as ações valorizaram e agora eles querem vender. Então, eles já tinham falado isso uns anos atrás, não é surpresa que a Warner tá sendo avaliada pra vendas. E aí, veio essa notícia aqui agora, o Warner está oficialmente, então, foi publicado isso,
avaliando propostas de compra. Após meses de especulação, a Warner Bros. Discovery está oficialmente de portas abertas para aquisição. Veja a seguir a declaração oficial da empresa. Enquanto a Warner Bros. Discovery continua a avançar na separação previamente anunciada da Warner Bros. E da Discovery Global, seu conselho de administração anunciou hoje que iniciou uma revisão de alternativas estratégicas para maximizar o valor para os acionistas. Tá vendo? Maximizar valor, porque eu falei aqui agora, eu nem tinha lido isso aqui, tá? Enfim, em vista do interesse não solicitado que a empresa recebeu de diversas partes, tanto para a empresa como um todo, quanto pela Warner Bros., o conselho da Warner Bros. Discovery avaliará uma ampla gama de opções estratégicas que incluirão a continuação do avanço da separação planejada da empresa até sua conclusão em meados de 2026, uma transação para toda a empresa ou transações separadas para negócios Warner Bros. E ou Discovery Global, diz o começo do texto. Continuamos a dar passos importantes para posicionar nossos negócios e obter sucesso no atual cenário de mídia em constante evolução, avançando em nossas iniciativas estratégicas, recolocando nossos estúdios na liderança do setor e expandindo a HBO Max globalmente, dando o passo ousado de nos preparar para a separação da empresa em duas empresas de mídia distintas e líderes, a Warner Bros. E a Discovery. Então eles juntaram com a Discovery para, né, subir o valor, agora que subiu, querem separar e vender a Warner. E quem sabe vender a Discovery também, você vê que eles têm várias opções, né? Porque acreditávamos firmemente que esse era o melhor caminho a seguir, disse David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery. Então, ó, ele acrescentou, não é surpresa que o valor significativo do nosso portfólio esteja recebendo cada vez mais reconhecimento por outros do mercado. Após recebermos o interesse de diversas partes, iniciamos uma revisão abrangente de alternativas estratégicas para identificar o melhor caminho para seguir para liberar o valor total dos nossos ativos. Nossa decisão de iniciar esta revisão reforça o compromisso do Conselho em considerar todas as oportunidades para determinar o melhor valor para os nossos acionistas. Tá vendo? Gente, vocês têm que pensar, essas empresas, elas não estão nem aí pro consumidor. Elas só têm uma missão: aumentar o valor das ações delas para os acionistas ganharem mais dinheiro. Entendeu? É isso. Então você fala, por que tá cancelando tudo? Por que não traz o Zack Snyder de volta? Hashtag Restore the Snyderverse. Não vai trazer dinheiro pros acionistas. Então não faz. Por que os filmes estão ficando uma bosta? Porque eles conseguem fazer mais quantidade para aumentar o valor pros acionistas. É sempre isso. Então, tá aí, ó, vimos a declaração completa. E aí, o que a gente viu, cara? Tem algumas empresas interessadas em comprar, né? A Paramount, ela tá no páreo aí. A Netflix, cara, eu acho que talvez compre, porque a Paramount, ela já tem uma posição legal no setor de cinema, né? Já tem o próprio streaming também. Agora, a Netflix, cara, pra ela, talvez compense, como ela é líder desse mercado de streaming, né? A Skydance também, inclusive, uns rumores aí de que... Lembra do Michael De Luca? O Michael De Luca, coloca a foto dele aí na tela, editor. É um cara que... ele foi produtor do Adão Negro, né? Ele trabalhava ali na DC Filmes junto com o antigo CEO da DC Filmes, que era o Walter Hamada, que participou de toda a cagada que rolou lá no Snyderverse, né? E aí, antes do James Gunn assumir, tava rolando uma queda de braço, que era o The Rock, queria assumir a DC Studios, né? Porque eles já sabiam de tudo isso que estava rolando. Por isso que ele fez toda aquela parada com o Henry Cavill, do Henry Cavill aparecendo no pós-crédito de Adão Negro, anunciar que ia voltar e tal. Mas a Warner já tinha fechado com o James Gunn. Por quê? Porque as projeções de bilheteria do Adão Negro estavam horríveis. Eles sabiam que o Adão Negro não ia dar sucesso. Então eles apostaram mais no plano do James Gunn, né? Com o reboot do Superman e tudo mais. Por isso que o James Gunn virou o CEO da DC Studios e não The Rock. Mas aí, rumores, né? Dizem aí, pelo que eu pesquisei, que o Michael De Luca está envolvido com a Skydance. Michael De Luca que trabalhou com The Rock lá pra colocar o Henry Cavill e o The Rock comandando ali a DC. E, na verdade, o Henry Cavill ia ser só o Superman, né? Por isso que o Henry Cavill voltaria a ser o Superman caso o The Rock virasse o CEO. Só que aí, como o James Gunn virou, o Michael De Luca está envolvido com a Skydance, que é uma empresa também desse setor aí de produção de filmes. E se a Skydance comprar a Warner, eles, de acordo com o que está sendo especulado, Michael De Luca assumiria, né, a DC Studios e eles tirariam o James Gunn. O que, cara, isso eu acho que não faz muito sentido, tá? Tirar o James Gunn, só pra responder aqui. Por quê? Porque o James Gunn, apesar de ele não ter feito uma bilheteria bilionária com o Superman ainda, ele só lançou um filme, pensa. Início do universo ali. E o Superman, cara, querendo ou não, foi o filme com maior bilheteria. Foi o filme de super-herói com maior bilheteria desse ano, né? A gente teve a Marvel lançando Thunderbolts, fracasso. Capitão América 4, fracasso também de bilheteria. Os dois chegaram ali nos 400 milhões. O Quarteto Fantástico,
quase espremendo ali, chegou nos 600 milhões. E foi o maior lançamento da Marvel Studios esse ano, né? E o Superman ficou acima do quarteto. Não ganhou por muito também, mas como diria Dominique Toretto, não importa se você vencer por 1 centímetro ou por 1 quilômetro, vencer é vencer. Então, o plano do James Gunn, até agora, não tá horrível assim pra DC. Tá dentro do que eles queriam, né? Tanto é que atingiu as expectativas da Warner, e a Warner voltou a ser lucrativa, graças também ao plano do James Gunn ali, né? Aumentaram as ações e ele está à venda por conta disso. Então, qualquer empresa que comprar, agora, não faz sentido mexer no plano da DC Studios e do James Gunn, porque ele tá começando e o começo foi dentro do esperado. Se tivesse sido um grande prejuízo, né? Vamos supor que até se o quarteto tivesse feito mais bilheteria que o Superman, ok, mas se ele tivesse sido ali uma bilheteria abaixo do Capitão América 4, abaixo do Thunderbolt, tivesse sido um fracasso com a crítica, tivesse sido horrível, aí tudo bem. Porque é sempre com comparação. O Man of Steel foi levado como um fracasso naquela época porque os filmes da Marvel estavam indo muito melhor, fazendo o dobro quase de bilheteria do que o Man of Steel fez. O Vingadores foi lançado antes, fez mais de 1 bilhão. Aí depois veio o Vingadores 2, aí o Era de Ultron, né? O Capitão América, Soldado Invernal. Mas esse ano não. O Superman, ele liderou as bilheterias de filme de super-heróis, entendeu? Então o James Gunn tá se saindo bem com o plano dele. Apesar de ter críticas, de não ser unânime, tá se saindo bem. E qualquer empresa que comprar a Warner agora e destruir o plano do James Gunn, né? Falar, não, vou demitir ele, vou colocar outro cara aqui. Vai tá fazendo uma grande cagada. Ela vai comprar uma empresa que foi colocada no eixo, né? Tá alinhada ali e vai bagunçar tudo. Então, até porque, cara, olha o trabalho que dá. Olha os anos que a DC levou. Foi pelo menos 2 anos ali, né? Pra terminar todos aqueles filmes que era pra sair da era do Snyder, né? Olha o tanto de prejuízo que foi, né? Já que o universo acabou. O The Flash foi uma bosta, a bilheteria, o Besouro Azul foi uma merda, o Shazam foi horrível, o Aquaman, né? Foram 4 filmes, cara, que custaram ali 200 milhões cada um, mais ou menos, né? O Besouro Azul custou um pouco menos. Antes até teve o Adão Negro, que também foi muito ruim, então coloca aí 5 filmes que eles queimaram praticamente dinheiro, né? Não deram lucro nenhum, só deram prejuízo. E todo o rebranding que tiveram que fazer, toda a mudança de marca, criar um símbolo novo pro Superman, criar toda uma identidade nova, um universo novo. Foram anos ali do James Gunn trabalhando, né? Depois que ele foi contratado. Até antes dele ser contratado, quando ele escreve o roteiro do Superman. Então não faz sentido, cara, jogar tudo isso no lixo. Eu acredito que mesmo com a Warner sendo vendida, o plano dele não vai ser afetado. Inclusive, o fato dela ser vendida até é um aval ali de que o plano tá dentro do que eles esperavam, entendeu? O resultado veio. Ainda não são bilhões de bilheteria, mas entendendo tudo que aconteceu também, né? A China não tá mais recebendo filmes de Hollywood como recebia antes. Então muito da bilheteria que vinha da China não veio pra esse filme. Os filmes de super-heróis estão num momento que não tá com tanto hype, então o público não tá tão empolgado, mas mesmo assim o filme conseguiu não ser um fracasso e quase ser um grande sucesso. Foi um sucesso, mas não foi um grande sucesso, né? Mas é assim, cara, vai ter que ser construído mesmo. Então eu acredito, com a minha opinião aqui, vendo esses fatos, a Warner realmente vai ser vendida, alguém vai acabar comprando, porque é uma empresa muito grande, com franquias muito grandes, ela tá valendo proposta ali, e ela sempre é vendida, então vai ser vendida. Eu acredito que não vai ser uma venda tão caótica quanto a outra, porque ela foi feito o que o David Zaslav queria fazer, que era colocar ela nos eixos, né? Fazer ela voltar a ser lucrativa para as ações valerem mais e empresas comprarem, assim, os acionistas, né? Liquidarem ali o dinheiro deles e ganharem grana. Então é isso. E aí a empresa que comprar, ela deve manter esses planos aí e até maximizar eles, né? Investir mais grana até, tanto é que foi aprovado aí o segundo filme do Superman. Vão sair mais projetos nos próximos 2 anos, pelo menos do DCU, né? Tem filmes sendo produzidos e tal. Então deve continuar. Analisando tudo isso, acho que o DCU não corre risco, beleza? Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham também e manda esse vídeo pros seus amigos, cara, que estão com medo aí de acabar, ou então o pessoal que tá animado fala, vai uma empresa comprar aí e aí vai tirar o James Gunn, vai voltar o Zack Snyder. Não vai, querido. Desculpa. Mas enfim, manda pra galera aí e se inscreve no canal pra receber todos os vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.